confiada no Deus. Deus disse: maldito é o homem que confia no homem. Maldito é a mulher que confia na mulher. Maldito o pastor que confia no pastor. Maldito sois o irmão que confia no irmão. A Bíblia fala que nós devemos confiar somente em Deus. Em Deus está toda a nossa confiança. Livro do Salmo, decreto número 3, em nome de Jesus. Só em Deus nós devemos confiar, amada igreja. Nesta campanha, tempo de vencer do mês de maio, quero dizer à igreja, para você vencer, você tem que colocar sua confiança totalmente em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Só Ele, a Bíblia fala, só Ele é o seu ajudador. Ah, mas fulano me ajuda. Ajuda até na esquina. Deus não. Deus te ajuda ontem, hoje e sempre. Ah, mas fulano me ajuda. Não, o seu ajudador, escreva isso na tábua do teu coração. O nosso ajudador, o seu ajudador é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele está contigo todas as horas, todos os minutos que você chamar por Ele. Ah, mas eu confio em homem. Se enganou. O homem você vai te ajudar até a próxima esquina. Na hora de virar a esquina, ele te deixa sozinho. Então confia em Deus. Livro de Salmo, decreto 3, parágrafo número 1, todos repita desta maneira. Senhor, todo mundo vai dizer, lógico que eu quero vencer. Então vamos louvar o hino, a riqueza divinal, que é a vitória sobre as doenças, é a vitória sobre as enfermidades, é a vitória do que crê sobre as dores. Então, neste hino, glória a Deus, a riqueza divinal, glorificado seja Deus, que vai falar que nós podemos vencer tudo. Tudo você pode vencer. Principalmente as suas próprias dores, suas enfermidades, seus problemas. Mas vai falar o hino e a palavra de Deus diz que é preciso crer. Se não crer, não adianta. Falar é fácil. O que Deus observa em nós quando nós estamos buscando algo para nos favorecer é a nossa fé, é a nossa crença. Hino 510, louvado seja Deus, um dom real. Um dom real. Eu já creio, será? Mas eu já confio, de que maneira? Ah, mas eu já tenho fé. A fé, ela tem que ser todo dia alimentada. Então, olha a Deus, apresente a Deus as pessoas, a igreja. Fala para Deus aumentar a fé da igreja. Fala para Deus aumentar a fé do irmão. Fala para Deus aumentar a fé daquele doente que nós estamos orando todos os dias às 20 horas. Porque acabou de falar o Espírito Santo pelo hino que Ele pode fazer todas as coisas, mas é necessário crer, é necessário ter fé, é necessário buscar o Jesus que cura de espírito em verdade. Santo Deus é o número 14. Aí Deus vai falar exatamente que não precisa ser da igreja para receber cura. Alguém vai falar, não, eu tenho que ser da igreja para ser curado. Para me vencer, eu tenho que estar dentro da igreja para vencer esta dor, esta enfermidade, esta doença. Eu preciso ser cristão, eu preciso ser batizado, eu preciso ter 10 anos dentro da igreja, eu preciso ter cargo dentro da igreja, eu preciso ter dias na igreja sentada no banco. Não está escrito isso na Bíblia. Vocês acabaram de louvar o hino. É cego crer? Pode ver. És coxo crer? Você pode andar. És mudo crer? Você pode falar.
É, Jesus. É o que está escrito na Bíblia. Vamos lá conferir na Bíblia. Livro de Marcos, decreto número 9, parágrafo 14. Jeremias, vem ler, por favor. Livro de Marcos, decreto 9, ao seu parágrafo 14. O irmão Jeremias vai ler a palavra que o Espírito Santo já revelou à igreja, já na hora que nós começamos a louvar o hino, o Espírito Santo já começou a se manifestar. Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando veio na igreja, ele se manifesta desde a minha primeira oração. Eu já orei, já entreguei a Deus, Deus já se manifesta. Então Deus já começou a se manifestar pelo Espírito Santo. Olha bem, ô Marcos, mas só os da igreja que recebem cura? Só os que são de dentro da igreja que podem acreditar em Jesus e através da fé, da crença, ele vai ser curado? Não. Qualquer pessoa, vou repetir, a Bíblia vai falar em Marcos 9, deixa ela, que qualquer pessoa pode receber a sua vitória de acordo com o seu problema, desde que ele procure Jesus. Procurou Jesus, amado? Ah, meu Deus do céu, algo vai acontecer. Verdade. Procura Jesus, irmão. Você vai receber o que você está esperando. Vamos lá, Marcos, decreto 9. Glória a Deus. 14. Pode dar. Abençoada a mais igreja com a paz de Jesus. Amém. Meus irmãos contando a palavra. Amém. O jovem lunático. Parágrafo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Parágrafo 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Parágrafo 16. E perguntou aos escribas, que discutis com eles? Parágrafo 17. Vai prestando atenção na leitura, que ele vai ler direto, depois o Espírito Santo vai confirmar. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Parágrafo 18. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Parágrafo 19. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. Parágrafo 20. E trouxeram-no, e quando ele o viu logo, o Espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoniado por terra revolvia-se espumando. Parágrafo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Parágrafo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Parágrafo 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Repete o 23. Repetindo o parágrafo 23 de Marcos, decreto 9, parágrafo 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Escrito está. Parágrafo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Parágrafo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo,
Eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Escrito está. Parágrafo 26. E ele, chamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Parágrafo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele levantou-se. E ele se levantou. Glória a Deus. Parágrafo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, por que eu não pude expulsar? E 29. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Escrito está. Deus seja louvado, Deus abençoe, fique em pé, aplauda Jesus de pé. Glória a Deus, Deus seja louvado. Repita comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus, como este pai, este menino, que com lágrimas te clamava pela cura do teu filho, nós também te clamamos a Deus que venha curar todos os enfermos que creem que Jesus Cristo é a porta do milagre para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Olha aqui, amada igreja. Primeira coisa que começamos o culto, Deus falou, confie somente em Deus. Você deve estar lembrado, né? Não vai esquecer. Confie somente em Deus. Então veio aquele homem. Jesus estava pela cidade, grande multidão tinha na cidade. Veio então no meio da multidão alguém que reconheceu os discípulos de Jesus. E foram até os discípulos de Jesus, porque acreditava que os discípulos de Jesus podiam fazer alguma coisa para o filho dele. Provavelmente, a Bíblia relata, glória a Deus, que o filho padecia, caindo no chão, espumando, fazendo vergonha, sendo envergonhado desde a infância. Aquele homem queria vencer aquele problema que estava no filho dele. Provavelmente, ele já devia, como ele é desde nascença, ele já devia ter ido a todos os recursos humanos e não devia ter adiantado. Quando Jesus entrou na cidade, junto dos discípulos, ele falou, a minha oportunidade é essa. Eu estou ouvindo dizer que Jesus e os seus discípulos fazem milagre. Então eu vou recorrer a quem pode fazer milagre. Ele foi então até os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, no relato da Bíblia, por isso que é bom ler a Bíblia antes toda, fala que os discípulos ficaram depois perguntando a Jesus por que nós não pudéssemos ou não fizemos através da oração a cura desta criança, deste jovem. Jesus respondeu, vocês não estavam preparados. Vocês não estavam preparados. Foi isso que aconteceu, vocês não estavam preparados. Mas o homem achava que estava. Mas o pai do menino achava que eles estavam. Nem tudo que se vê é verdade. Às vezes você vê o Marco aqui, você não conhece o Marco por dentro. Às vezes você olha para o irmão e vê o irmão aqui, mas você não conhece como é que é a vida do irmão aqui. Lembra que quando nós começamos o culto, Deus falou, não confie nem nos irmãos que estão dentro da igreja? Às vezes você vê um irmão vai lá e fala para ele uma coisa, daqui a pouco ele já contou outra coisa. Maldito homem que confia no homem. Cuidado com quem você fala, para quem você fala. Cuidado com quem você anda e na onde você anda. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor
Nem todos que dizem que é de Israel é israelita. Escrito está. Mas o homem achava que aqueles discípulos estavam o quê? Todos preparados. Eles estão andando com Jesus. Eles estão andando com Jesus. Se está andando com Jesus, é igual a Jesus. Se está andando com Jesus, é igual a Jesus. Se está congregando na igreja do mensageiro, é igual ao mensageiro. Se está congregando na igreja do Marco, é igual ao Marco. Aí que está o grande engano. Receba esta palavra de hoje. Porque muitas das vezes você vê o exterior. Deus vê o interior. Verdade, Deus. Às vezes você vê o irmão, acha que ele é aquilo que você os olhos estão vendo, mas não é. Os discípulos foram mais para frente, pessoas usadas por Deus. Mas por quê? Porque eles se prepararam. Mas aqui eles não estavam ainda preparados. Então, irmão, o que Deus quer dizer? Então, pregador, o que Deus quer dizer? Deus está dizendo para você se preparar também. Glória a Deus. Deus está dizendo para você olhar para a tua vida e ver se você está preparado para poder trabalhar na obra santa do Senhor. Deus está falando com a igreja, com cada um de nós, para olhar cada um para você e ver se verdadeiramente você está preparado para auxiliar a obra de Deus. Deus está falando que é para cada um de nós olhar, refletir, fazer uma reflexão, para você realmente dizer se você é vencedor ou se você não é vencedor na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus está mandando dizer que nós não devemos ser só crente ou discípula só de aparência. Porque senão pode acontecer do diabo falar: eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem é você. Escrito está. Os discípulos perguntaram para Jesus: por que Jesus, nós não podemos fazer esta obra? Por que Jesus? Os discípulos deviam ter ficado envergonhados, né, coitados? No meio da multidão, tinha uma multidão, a Bíblia fala que tinha uma multidão. Eles deviam ter ficado: poxa vida, que vergonha que eu passei, hein? Ixi, que vergonha, hein? Teve que chamar Jesus para poder socorrer nós, senão nós íamos passar vergonha dobrado. Graças a Deus que Jesus é Jesus. Graças a Deus que Jesus é Jesus. Ele é o Santo, o poderoso, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Santo dos Santos. Os discípulos devem ter falado: graças a Deus que Jesus nos livrou dessa vergonha. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Olha a multidão que estava aí, olha a vergonha que nós íamos passar. Mas glória a Deus que Jesus é a luz, Jesus é a graça, Jesus é a força, Jesus é o poder, Jesus é a cura. Glória a Deus. Os discípulos devem ter perguntado: graças a Deus, Jesus deu a vitória. Graças a Deus, Jesus apareceu na hora certa. É, Deus. E deu a vitória. Oh, Jesus, mas por que Jesus? Todos tristinhos, né? Todos tristinhos. Foram até Jesus: mas por que Jesus nós não podemos? Vocês não estão preparados ainda. Ainda não chegou a hora. Teve que depois, mais para frente, Jesus assoprar sobre eles o Espírito Santo para se manifestar, que ele não estava preparado. Estão entendendo, amado? Amém. Muitas das vezes você acha que tem o Espírito Santo. Muitas das vezes ainda você não recebeu o sopro. Você conhece a letra. A Bíblia fala: ai daqueles que conhecem a letra mata. Às vezes a pessoa conhece a Bíblia, ele pega a Bíblia, ele prega a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele prega a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele prega a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele prega a Bíblia, mas ele conhece a letra. Nós temos que
servir a Deus de corpo, alma, espírito e em verdade. Cuidado, não olhar as aparências engana. Salmo 3, que começou o culto. Confiai somente em Deus. Então veio depois o homem e Jesus se aproximou. O que está acontecendo? Ô Jesus, está acontecendo o seguinte. A Bíblia fala que esse homem ele era batizado? Não. Ele era crente de alguma igreja? Ele era pregador? Este pai aí, ele era o quê? Ele era um desesperado. Este pai era um homem desesperado. Porque quem que consegue viver todo o tempo com um filho que cai, espuma, rebate, cai, vergonha, o tempo todo. Este pai estava desesperado, como hoje ainda tem gente desesperada no seu problema, aflito, desesperado, acorda com problema, dorme com problema, deita com problema, acorda com problema. Esse desespero só vai acabar quando você encontrar Jesus na sua vida. É, Deus. Verdade. Ele é o que cura, Ele é o que liberta, Ele que dá a vitória. É verdade. Esse desespero que muitos que estão ouvindo esta pregação estão passando, esse desespero que muitos que estão ouvindo esta pregação estão vivendo, como este pai estava vivendo com este filho. Irmão, pensa bem, é um desespero alguém dentro da sua casa doente e você não poder fazer nada por ele. Este homem foi até Jesus. No livro de Marcos 9, este homem foi até Jesus, no 18, e fala: e este, onde quer que apanha, despadece, ele espuma, arranja os dentes, vai se secando. Você vê como é que o menino sofria, irmão? Olha aí. Aí ele diz: os discípulos não puderam fazer nada, no 19. E Jesus respondendo disse: geração incrédula. Vocês acham que tem muito incrédulo ainda pelo mundo, irmão? Você acha que tem algumas pessoas incrédulas lá dentro da igreja? Não responda. Você acha que tem algumas pessoas incrédulas dentro da sua casa? Mas eles conhecem a Bíblia. Mas eles lêem a Bíblia. Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Tem gente que está sofrendo ainda. Tem gente, irmão, ainda entre nós que escolhe sofrer. Misericórdia, Deus. Escolhe sofrer. Está sofrendo de noite. É filho, é pai, é mãe, é colega, é marido, esposo. Está sofrendo. Jesus perguntou: até quando você quer sofrer? Eu tenho a água. Eu tenho a chave para você vencer. Até quando sofrereis? É a pergunta que Deus também está fazendo hoje para quem está ouvindo essa pregação. Você vai ficar sofrendo até quando, mamãe? Você vai ficar sofrendo até quando, jovem? Você vai ficar sofrendo até quando, marido? Você vai ficar sofrendo até quando, esposo? Você vai ficar sofrendo até quando, igreja? Geração incrédula. Livro de Marcos 9, 19. Jesus disse: até quando vós sofrereis? Traz, filho meu, traz. O que Jesus falou? Vinde até mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Escrito está. Traz, irmão. O que Jesus disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados, eu tenho a solução para o teu problema. Aleluia, vem. Eu tenho, glória a Deus, a solução. Vinde, vem, o sofrimento vai acabar. Vem até Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
que Jesus falou? Traz. O que quer dizer, irmão? Leva teus problemas até Jesus. Nesta campanha, quem está colocando o nome lá naquela campanha, ele não colocou aquele nome, aquele pedido, para que o Marco, mensageiro ou qualquer um fizesse alguma coisa. Não. Você trouxe porque Jesus mandou. Traz, irmão. Está aí. Está escrito aí? Escrito está. Por que vocês estão colocando aquele nome naquele cesto? Traz. Você vê que o pregador sempre fala, irmão, traz seu nome. Põe aqui no altar. Traz. O que Jesus mandou fazer aí? Traz, irmão. Traz ele aqui, papai. Papai, traz seu filho aqui, papai. Traz seu filho aqui, papai. Traz aqui, põe ele aqui nesse altar, papai. O que nós fazemos? Ô irmão, põe lá seu pedido lá no cesto. Tem muitos que põem. Presta atenção nesta palavra, nessa pregação de hoje, sexta-feira. Tem muitos que põem, mas é incrédulo. O que Jesus disse? Geração incrédula. Escrito está. Tem uns que põem, mas é o quê? Incrédulo. O que nós acabamos de orar? Ó Senhor, aumenta a minha fé. Ó Senhor, aumenta a fé do teu povo. Ó Senhor, aumenta a fé da tua igreja. Ó Senhor, aumenta a fé daquele doente. Ó Senhor, aumenta a fé daquela mãe. Por quê? Porque se eu levo até Jesus, eu tenho que ter fé em Jesus. Verdade, Deus. Se eu levo o meu problema até a Jesus, eu tenho que confiar que Jesus vai dar a vitória. Olha aqui. Livro de Marcos, decreto 9, parágrafo, número. Traz, irmão. Você trouxe o seu problema até Jesus? Se você não trouxe, está marcando bobeira. Se você conhece alguém que não levou o seu problema até Jesus, você hoje está orientado a pregar para ele e falar, leva até Jesus. Se você conhece alguém que está sofrendo em igreja, se você conhece alguém que está sofrendo, não importa que ele seja crente, preto, branco, de outra igreja, católico, espírita, porque esse aí também era. Leva ele até Jesus. Fala para ele, vem conhecer Jesus, eu tenho uma solução para você vencer esta doença, este mal que está na tua vida. Eu vou te encaminhar, vem até Jesus, leva ele até Jesus. Traz, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. 20, Marcos 9, 20. E trouxeram-lhe, amém, irmão? Amém. Irmão, traz o nome, põe no altar. Tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Não estou mandando vocês trazer o caso da igreja. Porque eu confio em Jesus. Só que você também tem que confiar. Quem traz. Irmão Marcos, quem traz tem que confiar? Tem. Tem. Por quê? Porque este jovem não tinha condição de crer em nada. Tinha igreja. Esse jovem que desde criança sofria, caía, rolava, todo mundo tirando sarro dele, todo mundo dando risada dele. Ele tinha condição de crer em alguma coisa? Não. Mas tinha alguém que tinha. Quem era? O pai dele. É, Deus. O pai dele. Às vezes teu filho não tem, mas você tem. Então você vai pela sua fé. Às vezes a pessoa que você está levando na igreja, às vezes a pessoa que você está levando no altar, não pode crer por causa do problema dele, ele está confuso, está num momento difícil, a cabeça perturbada, a alma perturbada, o espírito perturbado, a vida toda torta, toda quebrada, arrebentada. Ele não tem condição de crer, mas eu tenho. Então vai na minha fé. Vai na minha fé. Eu tenho fé em Jesus. Eu creio em Jesus. E pela minha fé e pelo que eu creio em Jesus, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou levar até Jesus essa causa. Tem gente que fala, eu vou levar até Jesus. Eu vou levar até Jesus esta causa. Traz esta causa até Jesus. Olha aqui.
8 horas. Vamos orar, depois eu volto da palavra. A palavra hoje está muito direta. Glória a Deus. Glória a Vamos Deus. fazer a oração pelos enfermos, cada campanha da água da menina. Todos os joelhos no chão. Vamos lá. Aleluia, Jesus. Então, irmã amada igreja, olha aqui no livro de Marcos, que o irmão leu, 9, 21. E perguntou Jesus ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? Ele disse: desde a infância. Se ele era jovem, provavelmente ele devia ter o quê, irmãos? Uns 18 anos. Porque a gente só fala jovem, normalmente uma pessoa de 20 para baixo, né? Sim. Então ele devia ter uns 20 anos. Desde a infância começa em quantos anos? 5. 7. Então ele tinha mais ou menos um tempo de uns 10, 12 anos de sofrimento. Quando você tem uma pessoa doente dentro de casa, da sua família, sofre ele, sofre todos. Verdade, Deus. Você acha que esse pai não estava sofrendo? Mas durante esse tempo, irmãos, uma coisa aconteceu na vida deste homem. Meu Deus. Ele começou a acreditar que existia uma saída. Às vezes a pessoa sofre muito tempo, mas ela crê da boca para fora. Ela crê superficialmente. Tem outras que crê mais fácil, mais rápido. Esse homem ele não era discípulo. Ele não andava com Jesus. Ele não foi instruído por Jesus nas suas palavras, mas ele ouvia falar. E ali, irmão, durante esses anos, ele foi o quê? De tanto apanhar, ele falou assim: não tem jeito, eu vou buscar Jesus na minha vida. Vou buscar uma solução. E aí no 21 ele fala, livro de Marcos 9, 21, 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água. Olha bem, igreja. Olha bem o sofrimento desse pai. Você que está sofrendo, para de sofrer. Você que está sofrendo, você vai sofrer se você quiser a partir desta pregação. A partir desta palavra hoje, você só vai sofrer se você for um miserável. De um homem duro de coração, de uma mulher dura de coração. Jesus mandou perguntar: por que sofrer, geração incrédula? Para de sofrer. Deixa de sofrer. Eu sou Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia a Deus. E perguntou o pai, no 22, muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Está vendo, igreja? O que o diabo quer, irmão? Destruir. É. Amém? O diabo quer destruir, irmão. O diabo não tem dó de ninguém, não. É verdade. Vocês estão brincando? Vocês acreditam, pensam que não tem diabo? Que não tem demônio? Tem sim, existe. E ele quer o quê? Destruir. Ele não quer colocar enfermidade só para você ir lá no AMA, tomar um soro e passar. É? O diabo não quer colocar uma dorzinha só para você ir lá no AMA, porque você vai no AMA, você vai na UPA, toma um sorinho, né? Toma um sorinho, toma um medicamento, toma um dipirona, toma um inflamatório, um antibiótico, tá beleza. Mas o diabo não respeita isso, vocês sabiam? O diabo não respeita a medicação? É. Tem pessoa que crê só na medicação. O diabo não respeita a medicação. O diabo ele quer destruir. Por isso que tudo, até a medicação que nós tomamos quando vai tomar o sorinho, o dipirona, tem que ser em nome De Jesus. Quando a senhora toma seus remédios, tem que ser em nome de Jesus. Que eu estou trazendo para ele, estou mostrando para ele. Ele é Jesus. O diabo, ele quer destruir. Vocês estão entendendo? Amém. Ele não tem dó de você.
Você pensa que o diabo tem dó de você? Hein? Você pensa que o capeta, o demônio, tem dó de alguém? Você pensa que ele tem dó do seu pai? Tem dó da sua mãe? Ah, não, ele é boazinha. O pai dele é bonzinho, vai na igreja. E aí? E aí? O diabo não tem dó de ninguém. Vocês estão ouvindo, amado, igreja? Amém. Vocês estão ouvindo, irmão? Amém. Não adianta falar, ah, meu filhinho, ele é pequeno e inocente. Ele não tem dó, o diabo não tem dó de ninguém. O diabo pegou o menino, foi desde a infância. Escrito está. Não esperou ficar grande, não. Eu vou perturbar a vida dele. Eu vou perturbar essa família. Eu vou perturbar essa casa. Mas tu, diabo, se tem um dia contado. Porque quando essa pessoa chega até Jesus, Jesus te tira do caminho, glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, diabo. Porque quando Jesus entrar nessa vida, quando Jesus entrar nessa casa, quando Jesus entrar nesse Glória a Deus. É verdade, Jesus. De destruir mais nada. Não vai destruir mais nada. Não vai destruir mais nada. Porque Jesus é poderoso. Glória a Deus. 2 vezes, 100 vezes, 1 milhão de vezes mais do que o diabo. Mas ele quer destruir. O Senhor tem poder, Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Às vezes você fica brincando de ser crente. Não brinca não, irmão. Às vezes você quer brincar de ser cristão. Não brinca não. Seja uma cristã séria. Seja um homem de Deus sério. Estou te pedindo em nome de Jesus, para o teu bem. Escuta o que Deus está te falando hoje. Fala, Deus. Escuta o recado de Deus. Seja uma mulher de Deus, mas de verdade. Seja um homem de Deus, mas seja de verdade. Porque o diabo não tem dó de quem anda com você. Vocês estão entendendo? O diabo não tem dó de quem anda com você. Ele quer destruir. Aqui. Qual que é, irmão? 22. Livro de Marcos, 9:22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para Destruir. Tá vendo aí, igreja? Mas, aí o homem colocou uma vírgula, falando com Jesus. Mas, se tu pode fazer alguma coisa, quem crê que Jesus pode fazer alguma coisa? Amém, Jesus. Quem crê que Jesus pode fazer muitas coisas? Creio, Deus. Amém. Glória a Deus. Ele pode fazer muitas. Quem crê que Jesus pode fazer muita coisa na sua vida? Diga, eu creio. Eu creio Que Jesus que Jesus pode fazer muitas coisas na minha vida. na minha vida. Isso aí. Amém. Aí, põe fé em ação. Tem compaixão de nós e tem compaixão de quem, igreja? De nós. Ele falou só do filho? Porque ele também estava? Porque ele também estava? Quando o filho sofre, a mãe sofre. Quando o filho sofre, o pai sofre. É ou não é? É ou não é? Sim. Sofre todo mundo junto. Mas o homem, ele tão cheio da graça, ele falou: ajuda meu filho. Ajuda-nos. Me ajuda também, porque eu não estou cansado de sofrer. Eu não aguento mais passar a noite em claro com meu filho espumando. Eu não aguento mais passar dia acordando com meu filho gritando. Aleluia. Ele falou: eu não aguento mais ver meu filho sofrendo. Aleluia. Ele falou: eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Jesus, acordar todo dia sem saber o que fazer. Eu fico envergonhado vendo ele triste, chorando, se batendo, se espumando. Eu não quero mais isso para a minha vida, Jesus. E nem para a vida do meu filho. E nem para a minha casa que ficou lá. Então, Jesus, se tu pode, ajuda-nos. Me ajuda e te ajuda. Me ajuda e te ajuda. Parágrafo de Marcos 9:23. E Jesus disse-lhe: eu posso te ajudar, mas depende de uma coisa. Eu posso te ajudar. Jesus falou: eu posso. Pode ou não pode, igreja? Amém. Jesus pode te ajudar no seu problema? Sim. Pode. Mas ele fez uma pergunta, e Jesus disse-lhes: se tu podes,
Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Escrito está. Jesus não falou, vai lá e se batiza, vai lá e se converte, vai lá e faz uma campanha de 20 dias, vai lá e estuda a Bíblia. Ele falou, só uma palavra. Amém, igreja? Amém. Jesus podia falar, ó, então vamos fazer o seguinte, eu volto semana que vem, durante essa semana aqui você vai estudar a Bíblia. Jesus falou isso? Imediatamente ele falou, parágrafo número 23, e Jesus disse-lhe, se tu pode crer, tudo é possível ao Que crê. crê. Salvação da alma, salvação do espírito, do fogo, do inferno, onde o fogo não apaga e o bicho não morre, é outra história, é lá na frente, quando os joelhos todos se dobrarão. Mas naquele dia, naquela hora, Jesus estava proposto a resolver o problema daquele homem. Amém? Amém. O que ia acontecer com aquele homem, o que ia acontecer com aquela família, lá na frente, Jesus não falou nada. Jesus estava falando daquele momento, daquela hora. Para provar que Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estão recebendo a palavra aí, igreja? Recebe no teu espírito essa palavra. Recebe com fé. E logo o pai do menino, chamando, com o que, igreja? Com lágrimas. Às vezes tem que ser. Às vezes tem que ser, igreja. Com lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou nos pés de Jesus? Qual foi a última vez, varão, moço, rapaz, moça, pregador, cooperador, porteiro? Qual foi a última vez que você chorou com lágrimas aos pés de Jesus? Se não chorou hoje, eu vou te dizer, você vai chorar no dia do juízo final. Só que hoje, dá tempo. No dia do juízo final, vou repetir. Deus manda repetir. Se você quer seu milagre, chore nos pés de Jesus. Se você quer vencer, chore nos pés de Jesus. Mas não chore de mentirinha, chore com lágrima. Porque hoje ainda dá tempo. Mas no dia do juízo final, as suas lágrimas secarão. Pode chorar à vontade que não tem mais chance. Arrependa-te hoje. Jesus está voltando. Glória a Deus. Livro de Marcos 9, 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse o que, igreja? Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Diga de novo. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Diga mais uma vez. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Amém. Mesmo ele crendo, ele ainda foi humilde de dizer: eu quero mais. Amém? Primeiro ele disse: eu creio, mas eu quero crer mais. Ajuda-me a crer mais. Muitos de vocês vêm na igreja todo dia. Muitos de vocês ouvem pregação todo dia no rádio, no Facebook, no YouTube, no TikTok, não sei na onde é. Você crê, mas ainda não crê o suficiente. Sai pela rua aí na evangelização, você crê em Deus? Creio. Sai evangelizando nas portas, você crê em Deus? Creio. Você crê em Deus? Creio. Você crê que Deus está na minha casa? Lógico que eu creio, Deus está na minha casa. Lógico que tem. Como é que Deus está na sua casa e está tudo bagunçado? Como é que Deus está na sua vida e sua vida está desse jeito? Como é que você fala que crê em Deus e está desse jeito sua vida? Não tem vitória. Quer vencer, mas diz que crê, mas não sai do lugar. Porque você não pediu ajuda. Ajuda-me mais ainda
na minha incredulidade. Você nunca pode bater no peito e dizer: eu sou o suficiente. Eu estou cheio de fé. Eu estou cheio de crença. Eu estou cheio da Bíblia. Eu conheço a Bíblia de ponta a capa. Tem uns que falam, né? Eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia 20 vezes. Ajuda-me na minha incredulidade. Amém, amado? Amém. Ah, eu já sei louvar. Eu já sei solar o violão. Eu nunca sei o suficiente. Ajuda-me. Amém? Amém. Todos. Peça ainda hoje. Por mais que você tenha, ainda não é suficiente. Todos. Ouça essa palavra. Ainda que você tenha 30 anos de ministério. Ainda que você fale que conhece todas as palavras da Bíblia. Ainda que você fale que já orou, jejuou, durante 30 dias da madrugada. Ainda assim, não é suficiente. Ajuda-me, Senhor. Me ajuda. Aleluia, glória a Deus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Deus. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Ajuda, meu Deus, esta mulher aflita. Ajuda, Senhor, este homem que chora. Ajuda, Senhor, até este ponto de abnegação, Deus. Tu sabes, Deus da glória, o quanto nós temos passado. Ajuda-me, Senhor, a combater o bom combate. Que lá, Senhor, há muitos anos comecei, Senhor, neste lugar. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Deus, na minha incredulidade. Ajuda-me nas minhas fraquezas. Ajuda-me, Senhor, a ser mais forte, a mais obediente à tua palavra. Ajuda-me, Senhor, meu Deus, a buscar mais a Ti nas madrugadas. Senhor, meu Deus, me visita nas minhas orações. Ajuda-me, Senhor. Ajuda, meu Deus. Ajuda, Senhor, esta vida que te chora, que implora pela Tua misericórdia. Ajuda-me, Senhor Deus. Tem de piedade da minha alma. Tu sabe do que eu estou falando, Deus, nesta sexta-feira. Tu sabe, Deus, o que está, meu Deus, acontecendo dentro de mim, Senhor. Deus de Abraão. Ajuda-me, Senhor, nesta minha fraqueza. Ajuda-me, Deus. E o Teu nome será glorificado. Santo, santo é Teu nome. Santo Teu nome, Deus. Me reveste, reveste a Tua igreja, Deus, com o Teu Santo Espírito de poder e de graça, Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque parece que sabemos muito, mas nós não sabemos nada, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Olha a palavra de Deus no livro de Marcos, decreto 9. O Espírito Santo de Deus, usando este homem, ensinando a igreja, ensinando a cada um de nós, ensinando a cada um de nós. Eu creio, mas eu preciso da sua ajuda a crer mais, Jesus. Livro de Marcos 9, 25. E Jesus, vendo a multidão,
E Jesus, vendo a multidão, concorria